Opa, cê tá bom? Vamos pensar num trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre derrota política. A essência dessa provocação será a armadilha liberal, muito baseada na odisseia da desgraça que o bolsonarismo vem passando. Se já não bastasse a dosimetria entrar no lugar da anistia, agora Edu Mitinho, filho de Bolsonaro, e outros exiliados ficarão fugidos por tempo indeterminados, pois o Centrão acabou de cravar que eles não serão contemplados nessa nova medida. E por mais que todo esse choro esconda o verdadeiro objetivo dessa jogada do Centrão, a verdade é que o plano do Bolsonaro de se firmar no Nordeste está dando aí os seus frutos. O Centrão negociou a cabeça da sua Paquita Mor por fora dos panos, por fora do cenário, e simplesmente enterrou qualquer tentativa de ajuda de quem fugiu para fora do país. Então, nessa provocação, eu vou traçar o paralelo entre a essência das bolhas de direita e o Centrão se tornando dono da marca da ideologia de direita. Antes disso, aquele velho trato de sempre: você se inscreve no canal, deixa o seu like e, se possível, faça uma ajuda para esse QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te trago uma provocação e você me deixa pelo menos o seu like. Eu vou trazer essa armadilha liberal pela perspectiva da impessoalidade. Entenda a impessoalidade enquanto sistema de relações que tem foco e noções de conduta no aspecto funcional, sem considerar fatores sociais nas suas tomadas de decisão. A impessoalidade faz muito sentido dentro de uma dinâmica de execução de protocolo dentro dos ambientes. Então, o jeito que o pessoal de uma padaria serve os seus clientes pode ser mais social ou impessoal. Porém, sem um protocolo, o que se tem é uma dinâmica vazia e sem sentido lógico ou racional. Você só ignora a pessoa sem entregar nada para ela. Então, assim, quando a direita abandonou o seu norte administrativo para abraçar sua guerra ideológica, ela acabou largando mão das duas bases da política, que são a estrutura pública e os indivíduos, pois macrolutas não resolvem individualmente nem estruturalmente. Então, se tu conseguir captar que, dentro de uma perspectiva de não coletividade, ao abraçar guerras macro que resolveriam problemas individuais, a direita deixou de trabalhar a administração pública e de salvar o custo de vida dos seus indivíduos. Se tu entender isso, tu mata praticamente toda a provocação, inclusive a ideia de essência da direita. A essência de toda a literatura de direita é um indivíduo neutro, dono e portador de razão, tomando decisões dentro das dinâmicas de competição e trocas sociais. E a visão de unidade coletiva que serve de base em ideais da esquerda são considerados abusos individuais para quem está, obviamente, mais à direita. O problema desse ideal de direita é que qualquer propósito pessoal pode ser interpretado como uma decisão de valor maior que decisões que vão gerar um desafogo coletivo. E quando se analisa metodologias de administração estatal, você nota que não existe indivíduo nessa operação. O que vemos são os propósitos de manter a máquina pública e anestesiar marginais. E o fato da direita não ter entendido isso até agora me deixa um pouco baqueado. Então, assim, ou ela volta a lutar por mudanças no regimento do Estado, ou tu pode esquecer aí essa próxima eleição. Porque o que nós vemos hoje é que a política foi abstraída. A ideia de política enquanto discussão de como gerenciar a máquina pública simplesmente acabou. A ala bolsonarista está há 3 anos sendo arrastada como um irmão mais novo, chiliquento, de um lado para o outro pelo Centrão. Não tem peso algum dentro das hierarquias dos partidos ali do centro. Os caciques afastaram os mais exaltados, e agora que Dudu Bananinha está preso nos Estados Unidos, o peso de influência está todo nas mãos dos malacos velhos. Então você tá vendo aí a volta de Aécio Neves, Valdemar todo soltinho, tá vendo aí Michel Temer todo solto. Então, quando se analisa os objetivos da maior aliança política do Brasil, fica muito claro
que uma coisa é interesse e outra coisa é um propósito de país. Os bolsonaristas tentaram tomar os partidos de centrão por dentro, achando que a sua ideologia era forte o suficiente para isso. E ficou bem claro que os impulsos falam bem mais do que as crenças ideológicas. Nessa eleição, talvez o propósito dessa ala bolsonarista seja de finalmente montar alguma coisa como um partido realmente ideológico, sem tentar abraçar a fisiologia do centrão, sem abraçar esse ideal diluído. O que fez a direita ter um maior impacto eleitoral não foi apenas o antipetismo, mas também a probabilidade de reduzir a quantidade de burocracia que o PT coloca para travar burgueses. Então, assim, quando está no poder, o PT ele sempre vai engessar o país. Vide aí o foco em classe média do Haddad, que finge se confundir com a administração estatal. O imaginário que dá para reverter as idiotices ideológicas da esquerda sempre foram a melhor propaganda que agentes da direita propagaram. Abraçar essa impessoalidade onde a única coisa que importa são reduções de roubo futuro joga a direita em uma situação no mínimo complexa, pois ela está se colocando, se forçando uma desconexão social. Quando tu olha para o líder do Congresso, para as escolhas do líder de Congresso e eleições municipais, a estratégia do Bolsonaro foi a de ajudar partidos do Centrão, porque não valia a pena bater de frente com eles e perder possivelmente uma eleição regional. Não valia a pena construir algo com um viés definido. Então, assim, entre fazer o certo e pegar atalhos, o bolsonarismo preferiu atalhos que os dessem poder imediato. Logo, essa posição de submisso a líderes corruptos do Centrão, no olhar do bolsonarista médio, equivale a uma grande estratégia política. Eu já larguei mão dessa eleição, pois acredito que não existe uma saída. E quando se analisa os agentes, a depressão bate ainda mais forte. Então, assim, buscar uma visão mais voltada à gestão estrutural e redução dos danos feitos pelo Lula, quando se tu olha todo o debate de direita, tu percebe que isso nem será levado em conta quando se avalia o discurso dessa corte de pilantra. Então, assim, o bolsonarismo aceitou ser carregado pelas propostas e ideais do Centrão, a ponto de perder até mesmo opiniões básicas, que é a própria crítica ao petismo. O bolsonarismo não consegue fazer crítica ao petismo. Então, assim, é muito difícil tu olhar para um cenário futuro e não ver que esse bloco bolsonarista será apenas uma isca social. O bolsonarismo passará por uma homogeneização corporativa. De grupo com maior peso no imaginário da massa ideológica se tornará só o puxadinho ideológico. O bolsonarista em 2025 está se tornando o olavista maluquinho que pregava luta contra a guerra cultural. É quase uma comédia grega. Você se tornar meio que a caricatura daquilo que você criminalizou. Então, assim, o Bolsonaro foi reduzido a um líder de torcida. Essa eleição só servirá para concretizar o monopólio político do Centrão. Diria até que a esquerda está ferrada com isso. Não existe algum norte que indique aí algum tipo de melhora. Acredito muito que seja uma eleição neutra, de pouco barulho e peso emocional na massa, pois até a massa entendeu que não terá nada a se ganhar indo votar. Então, assim, o Bolsonaro e os bolsonaristas estão pagando o preço do erro. O Bolsonaro enterrou a direita ideológica ao eleger mais de 190 deputados do Centrão no norte, nordeste e parte sul do país. Dentro da sua absurda capacidade de entender coisas básicas, ele se viu mais forte que o grupo de malandros que existem desde antes da ditadura. Então, assim, talvez hoje, tanto para a direita quanto para a esquerda, o objetivo que eu acredito que eles tenham é tentar saber como que se quebra o monopólio dos partidos de centro no norte e nordeste do país. Então, assim, indo para um segundo bloco, tentando reduzir o estrago que é esse rebaixamento da direita, a minha ideia é sobre macrovoto, e a essência dessa ideia sobre federalização dos votos individuais, dos votos da massa. Então, quando se analisa a contribuição e distribuição das verbas públicas, se vê o peso da federalização do país.
que visa balancear estados que não se sustentam usando verbas de quem faz o mínimo, tornando óbvia aí a percepção que o que vale é o coletivo em si e não pequenas administrações individuais. São Paulo lucrar não importa, o que importa seria o Brasil inteiro, ou pelo menos que a gente saísse desses 14 estados que estão positivos para pelo menos aí uns 20, 22 estados positivos. Acredito então que se os indivíduos independentes do estado votassem nos partidos que eles querem que administrem o Brasil, enquanto busca por uma evolução coletiva, seria a melhor das opções. Você não votaria no seu governador de estado, você votaria em um partido que colocaria alguém mais técnico que alguém que gosta de seduzir a massa. Então assim, se o gasto é coletivo e o lucro depende do todo, da renda, da somatória do todo para sair, o voto deveria ser pensado a partir do nacional e não em gestões regionais. A estratégia deveria ser alcançar uma maior parcela de estados lucrativos no país, e acredito que a direita sairia vencedora disso. Acredito muito na ideia de franquia partidária. Os partidos mais votados escolheriam os estados e municípios nos quais o partido acharia que tem maior capacidade de melhoria, quebrando ligações regionais que visam o monopólio dos espaços produtivos ao invés do crescimento. Você quebra toda a oligarquia de coroné que tem no Nordeste, que simplesmente se aposta de tudo, evitando ali que o curral cresça. Além, é claro, de reduzir um pouco da corrupção, que é um problema muito antigo, também serviria para reduzir o gasto que os partidos políticos geram para a União, por conta aí do fundão eleitoral, que por conta das fusões entre siglas nas eleições, todo mundo acaba tendo direito a um fundão eleitoral e verbas obrigatórias que eles desviam e não entregam às obras. Então assim, acho que ficou bem claro que eu tô batendo muito nessa ideia de quebrar o curral, tanto do centrão quanto da esquerda no Nordeste, que para mim é o principal foco que a direita deveria ter. O Brasil paga para políticos nordestinos roubarem o país. Então assim, quando se analisa os impostos do Haddad, se percebe que ele está tentando lucrar o que o Centrão roubou das verbas públicas nos últimos 3 anos. O Centrão rouba o Haddad através de verba obrigatória e o Haddad rouba os indivíduos porque deixou de ter verba porque o Centrão roubou via verba obrigatória. Então assim, forçar a redução de partidos e influência do Centrão no Norte e Nordeste talvez seja mais importante até mesmo que ganhar a presidência da República, a presidência do país. Posso até estar falando bobeira, mas se analisar o poder e o peso que o Congresso tem em determinadas regiões, tentar quebrar o Centrão e corrigir a rota, ao invés de ser uma ala da fisiologia do Centrão, ser um partido realmente ideológico, talvez seja aí o melhor objetivo para toda a direita. E sim, vou bater na tecla, o Nordeste quebrar curral do Centrão é um dilema nacional. Ou o poder público força a evolução do Nordeste, ou esquece qualquer coisa. Se tornou questão de vida ou morte, até mesmo visando reduzir a ideia de cadeiras políticas que tem no Nordeste através da quebra de fronteira municipal. Então assim, as franquias quebram a posse dos partidos no Nordeste das vagas no Congresso, e assim a gente consegue quebrar e forçar o Nordeste voltar a entregar o mínimo para a União, porque cada vez mais vai ficar mais pesado tancar o Nordeste. É um pouco alarmista? Sim, acredito que sim. Mas se for para ter algum propósito, que seja arrumando um dos principais problemas que o país tem. Entendo que tem perseguição judicial e tudo mais. Porém, se o foco fosse administração pública e demonstração dos erros do governo, não iria adiantar prender alguém, pois seria um consenso coletivo e não uma torcida por vitórias situacionais de heróis ideológicos, como vou torcer pro Nicolas, vou torcer
você pro Eduardo. Então, assim, tem que se quebrar essa ideia de zona cinza. Quando se analisa o nível intelectual dos agentes que você confia, você enxerga propósito ou interesse pessoal? Algum deles pensam na quebra dessa manutenção da desgraça marginal feita pelo PT e pelo Centrão? E isso olhando só para o Norte e Nordeste, você vê alguma proposta, alguma ideia de quebra dessa desgraça? Ou tu acha que essa fazenda marginal pode estar fazendo parte do currículo deles também? Tu que ainda tem fé em algum tipo de articulação por parte dos polos ideológicos, tem certeza que será o próximo mandato desses palhaços será um mandato de busca por melhora de custo do seu cotidiano e obviamente do cotidiano de quem está no Norte e Nordeste, evitando assim que 90 milhões de pessoas usem benefício social? Ou será que eles só vão buscar por poder puro e simples, que é o que o bolsonarismo vem fazendo, atropelando qualquer ideia e âncora moral, tentando poder a qualquer custo? Porque se for para continuar a mesma coisa, talvez seja melhor você nem votar. Então, assim, moral da história, estamos vendo o cenário que venham falando há algum tempo. O centro seria aí o fiel da balança quando um dos lados do polo ideológico fraquejasse. E, infelizmente, ele será o dono da direita, pois foi a direita que fraquejou. E muito por conta dessa visão de mundo que a direita abraçou. O Centrão sempre absorve a direita, pois a direita não tem senso administrativo e nem senso individual, que a fez ser mais forte. O que restou foi uma tentativa individual de se ver a política, que é o que trará aí o seu fim. Essas macro ideias de liberdade, isso aí não vai interferir na vida de ninguém, então meio que dane-se. Então, analisar o norte do discurso, eu venho batendo nessa tecla há algum tempo, é o que a direita precisa. Volto a repetir, sem o foco no custo do cotidiano dos indivíduos, dificilmente algum partido político, quanto mais a direita, vai conseguir algum tipo de impacto, como foi o impacto eleitoral de 2018, que os indivíduos viam um horizonte de quebra dessa burocracia desgraçada e esquerdista, beleza? Toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito racional, analise a trilha de ações que os grupos ideológicos vêm tomando. Falo isso nem para indicar voto, mas sim para que você se prepare melhor para o resultado trágico que esse ciclo eleitoral trará para você, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, siga o canal e faça um apoio para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.